Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bem com você? Ah, maravilhoso, né? Por favor. Coca-Cola? É nóis, um brinde bacana. Agora sim. Agora podemos. Hoje nós estamos aqui para fazer uma segunda parte de uma lista que foi um boa. sucesso, não é isso? Isso, a gente Que vai figurou entre os vídeos mais vistos da história da humanidade, quiçá, do Sistema Solar. Um parágrafo na internet, né? Começamos aqui, escrevemos esse parágrafo. Um novo parágrafo, que é... Os melhores finais de jogos, parte 2, coisa boa. Final Porque o demais. final, você sabe que eu sempre digo isso, que até na literatura as pessoas estudam o final. O final da obra é sempre complexo. É um momento traumático. Muitas obras não queriam ter finais. Tem autores que não tem final. Game of Chega lá e Thrones, coisa boa. acaba o livro. É isso. Então não tem que ter final. Morre. Sabe o que é mais triste que um final bom de um O jogo? que é? Me conte. Quando a Conte-Cola acaba. Ah, isso com certeza, né? Porque Conte-Cola é o refrigerante certo pra você curtir jogando sozinho, com seus amigos, pra qualquer hora, né, Rolandinho? E é por isso que esse é o refrigerante que a gente bebe aqui no Pipocando Games. Ah, por favor, um brinde. Um brinde antes da lista aqui, ó. Ó. Mas e você aí de casa, não experimentou Conte-Cola ainda? Então corre, meu amigo, que você tá perdendo tempo, hein? É isso aí, o próximo Pipocando, quero ver você bebendo Conte-Cola. Manda foto pra nós. Começando aqui com Shadow of the Colossus, né, um dos jogos mais aclamados da geração, remasterizado recentemente aí pro PlayStation 4 e anteriormente pro PlayStation 3, não é mesmo? Os caras remasterizam pra todos os videogames. Tem sempre justamente versão que é um boa. jogão que coloca você na pele de um frágil guerreiro em uma jornada para ressuscitar uma garota, sua amada. E ele tem que derrotar 16 criaturas gigantescas num sistema de puzzle aí bem equilibrado. Tem bastante ação misturado com essa parte mais de estratégia. É muito legal. É uma terça-feira fraca, né? Uma Isso. quest tranquila, Exatamente. coisa pouca, assim. Mas olha, você tá querendo Você quer salvar sua namorar? nova? Então, vem cá. 16 gigantes. Meio isso. Ah, e quando sua tia pergunta, e as namoradinhas? Você fala, puta, É, 16 16 gigantes, gigantes, tá castelos, puzzles, eu preferi ficar aqui de boa mesmo. O jogo ele tinha uma proposta um tanto quanto arriscada, né? Visto que os jogos de aventura já tinham um padrão mais estruturado, com fases, vários inimigos, chefões, aquela coisa toda que a gente tá acostumado. Ele tem uma proposta bem diferente do que eram os jogos. Mas ainda assim, apesar de ter uma história curta em comparação com o gameplay do jogo, ele termina com... É aquela coisa, é uma história simples, tipo Mario, é uma história simples, premissa simples. Mas o final tem um plot twist da hora. Coisa boa. Que ó... E toda a trama se baseia em um ritual pra uma voz superior, né, que promete cumprir o desejo do protagonista depois dele sacrificar os 16 colossi. Os colossinhos, tudo tadinho. Colossinho. E aí o cara tá tão apaixonado, você sabe, Ele né? vai. Quando fica obstinado... Eu tô apaixonado. E se estiver errado, já se matei dane. todo mundo, só quero Isso. você. Então o cara tava tão obstinado que ele falou, beleza. Vamos nessa, irmão. Pra um coração apaixonado, o que são 16 colossos? O amor é Ele foi feito que de foi. paixões. O amor é feito de paixões, como já dizia a poesia brasileira. E aí, após completar essa missão, as coisas não saem, obviamente, como Lógico. planejado, até porque é uma história inspirada em contos japoneses, que sempre terminam de maneira trágica e Nossa, bizarra. Então, ou demônios obviamente, envolvidos, que morte, ele tristeza. vira um cramunhão, e na Questões. verdade, né, a alma se transfigura. Tentáculos, Tentáculos, ódio, exatamente. espíritos do mal. Então, explica, no fim das contas, a garota realmente revive, mas é uma coisa meio Romeu e Julieta, que ela revive, mas daí ele... Revive de um jeito diferente, não era tanto assim como ele tava esperando que fosse reviver, entendeu? É um reviver diferente. Isso. É um reviver talvez não tão legal, você vai avaliar jogando, entendeu? A tal da voz, ela tinha a intenção de tomar uma forma física, mas ela acaba ficando presa no corpo do rapazote, né? O que não é o que ele esperava, eu acho. E aí ele pega e se torna um bebê. É Meio isso. que E reencarna. esse homem muito é nada louco. mais nada menos do que Albert Einstein. Exatamente. E aí ele funde com o espírito lá, né, que vinha manipulando seus atos aí desde o início do jogo. E a revelação depois de que essas criaturas eram, na verdade, do bem, eram colossos totalmente colosso do fofinhos. bem, isso Exatamente, é foda. choca você. Deixa você ter, fala, meu Deus, o que eu fiz? What have I done? E algumas pessoas até detestaram esse final, justamente porque coloca o protagonista como uma pessoa que fez várias coisas erradas. E você é levado, né, a fazer isso conforme o decorrer do jogo. Então é um final corajoso, um final que, tipo, que poucos jogos terminam assim, né, com o protagonista fazendo algo horrível ao invés de fazer Vai algo que contra os salva todo princípios mundo. esperados, né? Você começa um Isso. negócio numa ideia de que tá tudo errado, a parada, e você vai ver e fala, Exatamente. caguei. Mas a grande maioria de quem fechou o jogo se tornou fã imediato, porque é maravilhoso, né? E a crítica também teve uma reação excelente, elogiando a obra em todos os aspectos, todos. Por isso que é remasterizado pra todos os jogos. Coisa que saem, boa né? Hoje em dia sai demais. Tamagotchi, os caras Tá põem bem. Shadow of the Colossus dentro.
Vamos falar agora de The Walking Dead, Coisa boa. primeira temporada, Season 1. Se você não sabe, essa é uma produção interativa da Telltale que dividiu, inclusive, em 5 episódios o jogo e conta a história de sobrevivência do professor Lee Everett e a pequena Clementine. Ou Clementine. Clementine. O jogo se passa no mesmo universo das HQs, mas ele tem um elenco principal composto de personagens originais, com só algumas aparições icônicas, como é o caso do Glenn e do Sean. E a narrativa inteira retrata o relacionamento entre os dois que se aproximam enquanto tentam aí sobreviver ao longo do caminho. No final, Lee acaba ferido por um zumbi, deixando Clementine com a decisão de matá-lo ou não. E você que controla essa ação, mas qualquer opção é um final trágico demais pro jogo. E aí, considerando a temática, o cenário pós-apocalíptico e tudo aí que os personagens passaram até ali, o desfecho é digno e consegue superar qualquer desafio aí, né? Então, se torna, assim, um final elegante, imponente, bacana. Coisa boa. Né? E os jogos da produtora são famosos pelo foco na história, né? E esse é definitivamente uma das melhores no universo dos zumbis. Show. Coisa boa. Don't be afraid. Só porque... Cantou. Cantei. Me senti vitorioso. Vamos falar agora de Final Fantasy X. Coisa boa, né? Foi lançado aí pra PlayStation 2, o Final Fantasy X ele manteve o nível da franquia maravilhosa que ensinou inglês pra muita gente, com gráficos impressionantes pra essa sua geração, encantando você, jovem otaku maravilhoso. E foi um sucesso comercial e também de crítica, vendendo mais de 8 milhões de cópias ao redor do mundo. E foi remasterizado pra PlayStation 3, pra PS Vita, pra PS4, Windows, PS Vita, que nem tinha jogo. Tinha lá. E Final Fantasy, coisa boa. O principal foco da história é a relação amorosa entre o Tidus e a Yuna, né? Eles devem lá derrotar a Sin, que é uma criatura colossal que um dia foi o pai do Tidus. E aí, ao longo do jogo, o Tidus descobre que a sua cidade, toda a população, incluindo ele mesmo e o monstro, são a imaginação concretizada das Fate. Aqui, o jogo é brisado mesmo. Muito brisado. Que é coisa lá do Japão também. Então, assim, Bunka Pop, acesse. não espere compreender a magnitude dessa história apenas consumir. estamos Se dizendo forem aqui. te explicar, por exemplo, viagem de... forem te explicar Chihiro, por exemplo, você não vai dizer, os bichos, tipo, tem que assistir. É a mesma coisa aqui. É a história japonesa brisada, emocionante pra caramba, tem que jogar. Exatamente, tá tentando trazer um recorte do que é o jogo. É mas, meio lúdico, porque tipo, todo aquele universo dele era a concretização lá da pira das Fate, que eram estátuas mágicas que foram humanos um dia, mas que agora vivem em constante coma, imaginando essa realidade onde ele está inserido, né? Falar isso assim parece muito raso, mas jogar a parada você vai ver que o bagulho Parece humano raso, é não, louco. parece coisa Parece louca. raso, mas Fritou só muita falar assim coisa. você não vai ter uma dimensão do que é esse negócio, entendeu? O final devastador era inevitável. Como o Tidus é nada além de um sonho materializado, ele começa a desaparecer assim que as Fate despertam com a morte do vilão, né? Tipo meio também. Avengers. É que eles lutam contra o vilão e aí quando o vilão morre, elas acordam e aí acordando elas param de sonhar e parando de sonhar ele para de existir. Exatamente. E aí ele some assim. Tipo Dorime. A Yuna proclama lá o seu amor enquanto abraça ele, né? Ela abraça ele abraça ela e aí ele vai ficando translúcido até sumir. Nossa, coisa triste, igual quando os Digimons morriam. Nossa. E a parte trágica da história é que o Tidus tem noção de que ele deixará de existir, né? Mas ainda assim ele luta pra derrotar o antagonista como um bom herói de Final Fantasy. Isso aí. Menos o Cloud. Ó, o maior diferencial... Bosta. Desculpa, eu só queria... Todo momento que eu tenho pra dizer o quanto eu odeio o Cloud, eu gostaria de dizer isso. Eu também prefiro salvar tudo no pendrive. Que ridículo. O maior diferencial técnico desse jogo, em comparação aos anteriores, foi a renderização dos mapas em tempo real, sem que tenha lá o tempinho de carregamento chato entre as cidades, as áreas abertas, as estradas. Então é um jogo que também teve avanços técnicos importantes. E também foi o primeiro a contar com dublagem. As né? pessoas Que falavam, é muito legal, e aí sim. galera, belezura? E aí, salve, Tamo salve, aqui. rapaziada. É nóis. Tô chegando com os refri. I know it's selfish, but this is my story. Vamos falar agora de Bride, né? Que é um jogo de plataforma e puzzle lançado na live do Xbox 360. Depois lançou pra Windows, pra PlayStation PlayStation 3. 3, todo mundo. À primeira vista parece um jogo inspirado em Mario, mas com os seus méritos. Com seus valores. Porque é um jogo que você mexe com o tempo. Então, às vezes você vai fazer um pulo, você vai cair em cima de um bicho. E não dá pra evitar. Aí você pula, congela o tempo só do boneco, aí o bicho sai, você solta o tempo, entendeu? Nossa, você tá o tempo todo complexo, mexendo no legal. tempo pra poder fazer a fase funcionar. Então é um jogo de plataforma bem inventivo, tem mecânicas novas bem legais. E óbvio que tem que salvar a princesa, né? Ah, aquela das coisa garras de de um sempre. monstro terrível.
Você já perguntaram se a princesa quer ser salva? Se ela só quer seguir esse caminho mesmo, se é o que ela quer fazer da vida Se dela. na verdade que ela gosta de um vilão. Por quê? Quem que deu aí? Falou, não, a princesa precisa ser salva. Por quê? Questionaram ela? Você pega ela indo e fala que estão capturando, Tô indo lá, captura, a gente se difícil. fala. Levaram embora, mano. tô aqui. O jogo inteiro se constrói pra revelar que o protagonista não era um namorado tão legal assim, era um bostalhão, como eu pensei aqui, e coloca o jogador em dúvida se os dois ficarem juntos. Seria realmente algo correto? Não, porque conforme vai passando o jogo, ele vai soltando pequenos indícios de que o cara era meio possessivo, Bostalhaço. de que ele fez uns negócios. Aí, na última fase, o Tim, ele precisa basicamente seguir a princesa que conseguiu escapar lá do monstro e ela ajuda a desfazer algumas armadilhas no caminho. E um plot twist revela que a fase estava sendo jogada ao contrário, meus amigos. Na verdade, ela estava colocando armadilhas. Para que ele não conseguisse chegar nela. Porque ela queria realmente estar onde ela estava, porque as pessoas estão onde ela se põe. Ela tava fugindo dele o tempo todo na fase, entendeu? É lógico. Só que jogando ao contrário, ela vai desarmando as armadilhas pra você passar, mas na verdade ela tá armando pra você não conseguir chegar nela, entendeu? Que é, meu amigo. E qual é a mensagem que a gente pode tirar desse jogo? É a seguinte: as mulheres não são um prêmio a ser conquistado, viu? Fica evidente isso aí. Essa é a mensagem. Não sei se é essa a mensagem, não. Tem outras mensagens também, mas essa é uma que fica evidente mesmo, contrariando muitos clássicos dos jogos, dos videogames, e ensinando uma lição tanto pro protagonista quanto pro jogador. Exatamente. E também levando em conta aí que a princesa quer estar no lugar que ela quer estar mesmo, entendeu? E que muitas vezes, se o Mario for um stalker querendo salvar a princesa muito Se o Mario ali der um atrás, chulé absurdo. Nossa, imagina. Aí Encanador chega suado em casa depois de mexer na fossa. E aí, princesa? Cheiro de bosta no corpo. Um brinde aqui só pra gente continuar legal. Coisa boa. Um jogo que não poderia faltar, quando a gente tá falando de finais, Já imagino. é algum da franquia Mass Effect. Coisa boa, né? Mass Effect é conhecido por ser aquele RPG, um RPG de ação famoso demais, justamente por ter múltiplos finais, porque você escolhe o tempo todo o que os personagens vão fazer, o que eles vão falar, o que comem, o que bebem, De onde como vem, onde vivem, vão, pra o que querem. gostam, você Bacana. controla tudo. É, isso é maravilhoso. E aí, né? conforme você vai fazendo isso, você desbloqueia caminhos diferentes pelo jogo, e inclusive quando você começa um novo jogo da franquia, pode importar As suas a experiências. sua experiência do jogo anterior. Coisa boa demais, né? Coisa boa. É, na vida não tem muitos, morreu, acabou mesmo. E o 2, ele se destaca do seu antecessor por justamente dar importância à sidequest ao ponto de influenciar ele diretamente na história principal, o que é muito legal. Eu gosto muito quando o jogo faz isso. Agora, o final é uma experiência única. Afinal de contas, cada vez que você joga o jogo, você pode tomar decisões diferentes, o que afeta todos os acontecimentos até o desfecho. Coisa. Então esse jogo tem de muitos finais. Então a gente não vai estragar a experiência de ninguém contando. Não, a gente vai contar alguns, mas tem vários. A sobrevivência dos membros da equipe e do próprio Shepard, a destruição ou não da base dos Collectors, tudo isso é afetado pelas atitudes do jogador desde o início do jogo, ou seja, você tem que tomar cuidado com suas escolhas. Não, e tudo, relacionamento com comerciantes, a equipe e até romances também são decididos ao longo dessa história, afetando desde descontos em itens até em poderes que você vai desbloquear. Igualzinho na vida. Ou seja, a gente não falou aqui de algum final específico, mas saiba que tem vários finais que são irados e você que fala, olha só, você sente como se você estivesse carregando o peso de suas próprias decisões. Que coisa bonita. Não é? Porque no videogame é bem melhor tomar decisão. Você toma, dá errado, reseta. Ah, reseta, vai almoçar, deixa no pause. Miranda and I will take a small team through the Seeker Swarms. Silent Hill 2 é um survival horror, né, com um sistema de decisões normalmente bem difíceis, que possibilitam aí vários desfechos dependendo das escolhas do jogador também. Meio como Mass Effect Exatamente. também, mas aqui eu acho que é um pouco menos. Bem menos. E o jogo gira em torno de uma cidade do interior que tem uma forma bem diferente pra cada pessoa que visita ela. É, socorro pra você é de um jeito. Pra mim, é de outro, a cidade do interior a tem esse tirolesa. poder, né? Tem. É uma beleza É uma coisa interiorana. linda. O protagonista James vai até lá depois de receber uma carta da Mary, né, que é a sua falecida esposa, o que já é um tanto quanto esquisito. Mas tá morta, mano. Pois é. Fica E ele escrevendo falou, carta. pra que vai atrás? Fica escrevendo Começa carta. aí, né? Morreu, várias coisas da hora pra fazer morto. Ir lá conhecer o reino, Ficar ali o lugar, morto. O pós. É o... Vá para a luz, Mary. Mas às vezes a Não luz... fica escrevendo carta. E lá ele encontra a Maria, que é uma sósia bem menos recatada da Mary e precisa fazer uma série de escolhas que podem salvar ou condenar ele mesmo e a Maria. A história também tem outros 4 personagens muito importantes, né? Todos revelados posteriormente como representações de aspectos da psique do James, né? A Laura, que é uma garotinha de 8 anos, que é amiga da Mary, a Angela, que é uma adolescente com um trauma do passado, e o Ed, que é outro adolescente traumatizado, triste, que fugiu de casa, e também tem o Pyramid Head, que é um monstro que parece ser a própria personificação do sentimento de punição e de culpa. Que Então toca a tem uma sirene do coisa meio, capiroto e o... que é um jogo que brinca então com essa coisa dos sentimentos dele, das frustrações estarem em personagens, né? São 6 finais totais, tá? Nenhum deles deixa a desejar, sendo que apenas 3 desses estão disponíveis na primeira vez que você joga. O James se encontra com a Mary, lê a sua carta uma última vez e vai embora com a Laura. O James se suicida e joga o carro de um penhasco lá. Ou o James se livra da Mary como se ela fosse uma alucinação, fugindo com a Maria ainda viva. Mas aí ela tosse indicando que ela vai ficar doente e o ciclo vai se repetir tudo de novo. Só engasgou.
Engasgou aqui. Puta, vai acontecer de novo, muita coisa. Os 3 finais seguintes, eles ficam disponíveis depois de você jogar uma vez, sendo os 2 últimos muito cômicos. O James ressuscita a Maria usando objetos arcanos encontrados ao longo do jogo, ou o James descobre que um cachorro controlava os eventos do jogo inteiro. Coisa que acontece. Meio aqui em guia do Santo Mochileiro Amaro. das Galáxias, É né? isso. Todos os golfinhos somem, obrigado pelos peixes. É mesmo. Deixa eu só um recado. Você quer mais final, Arroba? Por favor. Vou te dar um final aqui. Por favor. O James é abduzido por ET. Alô, Bruno Bock. Com a ajuda de Harry Manson, que é o protagonista do primeiro jogo lá. E essa versão, esse final, está disponível apenas para o Xbox. Ó, Então quem tem experiência. PlayStation não jogou. Não vai jogar. O diretor Takeyoshi Sato se inspirou no livro Crime e Castigo quando ele criou essa história, com influências artísticas no visual de diretores consagrados, como foi o caso do David Cronenberg, o David Fincher, o David Lynch e também o Hitchcock. David pra caramba. Porra, Sugueta, muito David. Esse jogo foi muito elogiado pela crítica e ele é considerado por muitos como o melhor jogo de terror de todos os tempos e além. Ô, louco. Aí foram fazer um novo, ia ter Guilherme Del muita Toro, coisa, não vai ter deletaram Foram a pro Japão demo, junto, acabou. vendem videogames que valem mais porque tem a demo. Pam, pam, pararam, pam, param, pararam. Coisa linda. Lógico que a gente tá falando aqui da trilha sonora de Mario, né, Tuzu? É isso. God of War dispensa apresentações com a sua história épica, aliada a um gameplay hack and slash, e é provavelmente o jogo mais icônico do PlayStation 2. Ah, da minha vida, né? Do meu coração. É bom demais, né? Coisa linda de Quem fala Deus. mal é porque não jogou. É. O início do jogo revela parte de seu final, né? O Kratos, incapaz de lidar com seus conflitos internos, se joga de um penhasco, mas quando a cena realmente acontece no fim do jogo, a Athena interfere e salva o Kratos e eleva ao panteão grego como um novo deus da guerra, um homão da um personagem Mas é muita absurdo sacanagem, que porque ela vive fala no assim, ó, se coração. você ajudar a gente vai apagar as memórias das coisas horríveis que você fez. Ele fala, beleza, é nós, tamo junto. Vamos Aí nessa. ele faz tudo isso e fala, beleza, agora apaga as memórias. Ela, não dá pra apagar a memória, é Você vai impossível. virar Deus agora, Aí ele fala. fala, tá bom, então vamos matar. Aí ele pega e se joga do penhasco e ela fala, não pode morrer também. Ou seja- matou o Deus da guerra, tem que ser Deus da guerra agora. Eles mentiram pra ele, por isso ele Não, fica pistola. não. Manipularam ele de um jeito É. absurdo. E ele, pra um cara bravo, daquele jeito, ficou de boa. Foi lá, sentou no tronão e falou, beleza, O que tem pra fazer também? Ele matou o que dava pra matar. É. E durante toda a história, o Kratos, ele odeia o Ares por diversos motivos. É, coisa pouca, né, Não é do isso? dia a dia. E por isso, assumir o posto dele foi um destino muito amargo, o mais amargo possível, já que ele se tornou ali, de alguma forma... O novo. O novo Deus da Guerra. Pois é. O título original do jogo, durante a produção, era Dark Odyssey, né? Já indicando aí que seria uma tragédia absurda. Nossa, que louco. God of War é tão mais imponente, né? Eu Dark gosto. Odyssey, episódio Dark Odyssey. Faz aqueles jogos que ninguém joga e fica lá no armário. Fica lá no largado, armário. largado. O diretor do jogo, que é o David Jaffe, declarou numa entrevista que a ideia veio quando eles pensaram em fazer um Onimusha na mitologia grega. Mas não ia ter o Jean Reno. É. Quem ia ser o grego? Um ator gregão. Ia ser o Owen Wilson. Que tem aquele nariz grande e me remete a um Não ia grego. ter ator. Era feito no computador. Mas o Jean Reno tava lá no mas Onimusha, coisa boa, totalmente maravilhoso. Ele disse também que teve uma enorme liberdade criativa aliada a um grande orçamento, possibilitando aí o resultado impressionante que todos nós conhecemos e ajudamos a bancar isso porque a gente gastou dinheiro. É isso aí. E aí, por isso que teve esse God of War, o último aí maravilhoso. Coisa linda coisa demais, boa. emoção, músicas lindas. Choramos litos, etc. Quero terminar esse Pipocando Games com uma mensagem motivacional. Vamos Os lá. games podem ter finais bons e finais ruins, mas só você pode decidir o final da sua própria história. Nossa, Acorde de manhã, vamos pra cima dele, Tigrão. tchutchuca. Não é isso? E corra atrás dos seus sonhos. Ajuda eles a atravessar a rua. Abrace as pessoas que você ama. O Homem-Aranha, coisa linda. É isso. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Talvez você não queira isso, você queira só ficar na sua casa assistindo Cartoon Network comendo bolacha. E ó, A escolha é tomando sua. cu de cola. Um brinde. Tchau. Tchau, gente.